Oi, pessoal. Boa noite. Hoje eu gostaria de continuar nosso estudo sobre essa obra aqui do C.S. Lewis, que se chama O Problema do Sofrimento. Hoje eu quero tratar com vocês o capítulo 2, que ele trata sobre a onipotência divina, né? E ele vai colocar alguns termos aqui realmente interessantes. Mas antes da gente começar, vamos relembrar a teogonia, né? Que nada mais é do que o nosso esforço para tentar harmonizar a maldade que existe no mundo com a bondade divina, né? E claro, a resolução dessa tensão entre maldade no mundo e bondade divina perpassa por alguns conceitos. Um deles é a onipotência divina. Outros é onisciência e tudo mais, que a gente vai ver ao longo dessas aulas que eu quero gravar aqui para vocês. Então vamos começar relendo aqui um pequeno trecho do capítulo 2, que resume basicamente o argumento das pessoas que são contrárias à ideia de um Deus bom e poderoso, ou seja, contrárias à ideia de um Deus cristão. Eles dizem o seguinte: se Deus fosse bom, ele desejaria tornar suas criaturas perfeitamente felizes, e se fosse todo-poderoso, seria capaz de fazer o que quisesse. Então, se Deus fosse bom, se fosse bom, ele desejaria tornar suas criaturas perfeitamente felizes. Ele desejaria tornar as criaturas felizes. E se ele fosse todo-poderoso, seria capaz de fazer o que quisesse. Então vamos colocar isso aqui. Seria capaz de fazer tudo. Mas as criaturas não são felizes. Isso é uma constatação empírica, né? Ou seja, ou Deus não é bom, ou ele não é todo-poderoso. Esse raciocínio meio que resume um pouco a ideia por trás daquelas pessoas que são contra essa concepção de Deus cristão. Bom, dois conceitos aqui extremamente importantes, que tem a ver com a questão da bondade e a questão da potência, né? Que é, deixa eu ver aqui, que é basicamente entender a ação divina de duas maneiras. Enquanto potência e enquanto conveniência. Então, olha só. A ação divina, tá? Ela, no que tange a potência, tem a ver com se Deus pode ou não. E enquanto conveniência, tem a ver com Deus quer ou não. É conveniente a Deus ou não. Então, na hora que você entende a ação divina a partir dessas duas dimensões, esse argumento já fica um pouco fraco. Por quê? Porque, olha só, se ele fosse bom, ele desejaria todas as criaturas felizes. E se ele fosse todo-poderoso, seria capaz de fazer tudo. Esse argumento está tentando conectar essas duas dimensões da ação divina. Se ele fosse bom, é conveniência. Se ele fosse todo-poderoso, seria potência. Tá? Bom,
questão agora é que é o seguinte, para a gente poder, digamos, refutar esse primeiro argumento, a gente precisa primeiro entrar na questão da onipotência divina. No próximo capítulo a gente entra na parte da bondade divina, da conveniência, né? Basicamente, existe o seguinte conceito para onipotência. Vamos definir isso aqui. Vamos definir como capacidade para fazer tudo aquilo que é intrinsecamente possível. E já vai ficar claro o que eu estou chamando de intrinsecamente possível, né? Capacidade para fazer tudo o que é intrinsecamente possível. Vamos guardar essa palavrinha aqui com carinho, né? Porque basicamente existem duas maneiras de algo ser impossível, né? Vamos colocar assim. A impossibilidade ela pode se dar por duas dimensões. Ou ela é da ordem condicional, ou ela é de ordem natural. Bom, esses termos não estão sendo apresentados com esse linguajar no livro. Eu estou tentando trazer mais próximo da nossa realidade, tá? Esses conceitos. O que é uma impossibilidade condicional? É aquela impossibilidade que é derivada de uma situação, que é condicionada a alguma situação. Como, por exemplo, não posso ver a mesa da sala porque a porta está fechada. Então, é algo tipo assim, ó. Não posso ver a mesa da sala aqui que entra, né? Enquanto, né? A porta está fechada. Então, é uma condição específica que te impede de fazer alguma coisa. Isso aqui não vale para Deus. Tá? Não existe nenhuma condição que o impossibilite de fazer alguma coisa. Nesse sentido aqui, tá? Que eu coloquei. E o que é a impossibilidade natural? É aquela impossibilidade que é impossível de que algo seja feito por razões de ontologia. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Vamos colocar razão ontológica. Ontologia tem a ver com o ser da coisa. Então, qualquer coisa que negue o ser da coisa, ou seja, que é contraditório com a realidade dessa coisa, trata-se de uma impossibilidade natural. Por exemplo, tem como Deus construir um canto arredondado? Uma pessoa obesa e magra? Então, tudo aquilo que é contraditório em termos, né, é impossível naturalmente. Nem mesmo Deus é capaz de fazer aquilo que é contraditório. Tá?
por uma questão ontológica. Não é por uma questão de ele ser menos poderoso. É por uma questão da própria constituição do ser, da realidade. Tá? Não tem como, por exemplo, a gente afirmar P e não P ao mesmo tempo. Isso aqui é uma contradição. Né? Então, ele não consegue fazer uma coisa e o contrário dela ao mesmo tempo. Né? Sobre o mesmo aspecto, etc. Isso que eu chamei de impossibilidade natural é o que o Lewis chama de intrinsecamente impossível. Tá? É aquilo que em si mesmo é impossível. Tá? Então, essa aqui é o que ele chama de intrinsecamente impossível. Ou absolutamente impossível. E lembrando, isso não faz com que Deus seja menos poderoso. Isso é só uma condição da própria realidade. Ok? Bom, agora vamos pensar o seguinte. Porque o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar o seguinte. Existem as leis da natureza, que, de uma forma ou de outra, acabam gerando sofrimento nas pessoas. Pode ser que elas não sejam a causa, mas pode ser que através delas, de alguma maneira, exista um sofrimento nas pessoas. Tá? Elas podem dar causa ao sofrimento também. Tá? Por exemplo, uma pessoa cai de um penhasco, a lei da gravidade, é uma lei da natureza, e aqui eu não estou entrando nem na questão da estabilidade da matéria. Tá? Estou pensando de uma maneira bem simples. Uma pessoa cai de um penhasco e quebra a perna. Ela vai sofrer e a lei da natureza não foi violada, a gravidade, para evitar esse sofrimento. E o que eu quero mostrar com isso é o seguinte, que Deus não viola essa lei, não é porque ele não é mau e não é porque ele não pode. É isso que eu quero mostrar. Não sei se eu vou conseguir. É isso que o Lewis tenta mostrar, na verdade, né? Então ele coloca no livro, né, que as leis da natureza que agem independente do sofrimento e do merecimento humano, né, a gravidade ela é impessoal, parecem oferecer um bom argumento contra a bondade e o poder de Deus. Porque, igual eu falei, uma pessoa cai do penhasco, por que que Deus não viola a lei da gravidade e faz com que ela caia suave, por exemplo? É porque ele não é bom, não quer que a pessoa não sofra, ou porque ele não pode violar a lei da gravidade? Né? Aqui que está a coisa. Aqui que vai estar todo o argumento. Vamos segurar isso aqui. Vamos marcar que isso aqui é importante para a gente ter como uma primeira aproximação, né? O problema é o seguinte: Deus quer uma sociedade de pessoas livres. Deus quer uma sociedade. Pode não estar fazendo muito sentido agora, né? Tipo, o que tem a ver leis da natureza com uma sociedade livre? Calma que vai fazer sentido. Deus quer uma sociedade de pessoas livres. Né? E livres aqui no sentido de poder escolher. Né? Liberdade para escolher. E como ele deseja isso, como ele quer uma sociedade de pessoas livres, ele teve que criar uma natureza rígida. Tá? Para que isso exista, é necessário que a natureza tenha leis rígidas, constantes. É,
Eu vou explicar isso aqui melhor. Mas olha a primeira conclusão que a gente pode tirar. O sofrimento, pelo menos uma parte dele, decorre de forma acidental, isto é, como um efeito colateral da liberdade que Deus quer que as pessoas desfrutem. Então, como Deus quer que as pessoas sejam livres, ele tem que permitir aqui no meio, para que existam pessoas livres, ele tem que admitir uma natureza estável. Por quê? Porque se a essência da natureza não for estável, significa que ela é instável e que a natureza pode mudar de maneira abrupta a qualquer instante, por qualquer razão. Qualquer pessoa pode alterar essa natureza. Como que a gente vai ter pessoas livres nesse contexto? Se elas a todo momento podem alterar o espaço, modificar, coisa que era dura fica mole, coisa que era comprida fica curta, e vice-versa. Num mundo onde as pessoas tivessem tamanho poder, será que as pessoas iam conseguir se reconhecer como pessoas? O que eu quero dizer com isso? Nós, pessoas, utilizamos essa natureza estável, tá? Essa constância das leis, para poder nos comunicarmos umas com as outras. Por exemplo, como eu sei que eu posso falar e o ar vai vibrar e transmitir a mensagem para você, sempre que eu quiser falar alguma coisa para você, sempre que eu quiser te informar de alguma coisa, eu falo. Então, a pessoa 1 aqui usa essa natureza imutável da natureza, essa natureza imutável da natureza ficou redundante, mas essa essência imutável da natureza para se comunicar à pessoa 2. E vice-versa, a pessoa 2 também usa para se comunicar com a pessoa 1. E com esse processo, a gente vai se reconhecendo enquanto indivíduo, enquanto mundo interior, que eu sou, e mundo exterior, que eu pareço ser, quais sinais eu troco, né? Eu envio para essas outras pessoas e esses sinais que elas me enviam, né? Então, quando eu não tenho essa estabilidade, como é que eu vou perceber algum estímulo da pessoa, né? Da pessoa 2, supondo que eu sou a 1? Como é que eu vou saber que ela... Porque na hora que ela vai usar alguma coisa, por exemplo, usar o ar para comunicar comigo, eu já mudei a natureza do ar e ele passa a ser agora de outro jeito. Não tem como ter uma sociedade de pessoas livres assim. Você precisa de algo neutro, impessoal, para que a gente utilize para nos comunicarmos umas com as outras. Não sei se ficou claro isso. Se a gente pudesse mudar a todo instante a natureza das coisas, seria impossível, praticamente, eu reconhecer as outras pessoas no meio desse turbilhão de coisas que eu já estou alterando a todo momento para satisfazer alguma vontade minha. Está claro isso? Espero que tenha ficado clara a necessidade de ter uma natureza rígida, impessoal e inexorável, né? Então, para que sejamos livres para poder escolher, é necessário um meio comum. Um meio comum, né? Que é o que a gente... Eu estou chamando de natureza, às vezes, duas coisas. A natureza eu estou chamando, às vezes, de essência, e a natureza, às vezes, eu estou chamando como as coisas criadas, né? Que, no caso, é esse meio comum. Aqui, ó, onde a gente pode usar para interação, para me comunicar com você, verbalmente, por escrito, né, de todas as maneiras possíveis. E esse ambiente tem que existir e tem que ser neutro. Não basta existir e não ser neutro, ele tem que ser neutro, né? Então, essa essência fixa da matéria que permite um ambiente neutro. Então, vamos colocar isso aqui, que é uma coisa importante. Essa
essência fixa da matéria que torna possível um ambiente neutro para que a gente possa interagir. Ah, mas e se não tivesse ambiente? Bom, aí se a gente falar, não, vamos ser radical, não vai ter nem ambiente. Bom, aí nesse caso eu não consigo nem reconhecer enquanto unidade. Não consigo me separar de você. Porque é justamente por conta desse algo que existe entre a pessoa 1 e a pessoa 2, né, que eu consigo separar uma pessoa da outra. Agora, se não tem nada separando, se a pessoa 1 está junto com a pessoa 2, o que são os pensamentos da pessoa 1? O que são os pensamentos da pessoa 2? Não tem nada que elas possam utilizar para se comunicarem umas com as outras. Aliás, existe sentido falar, comunicar umas com as outras quando você está tudo misturado? Então, esse ambiente é necessário para que existam pessoas livres, almas livres. E ele precisa ser neutro, porque senão não tem liberdade. Você não consegue, aliás, nem reconhecer outra pessoa, porque, como eu disse, tudo em volta está mudando o tempo todo para agradar a pessoa e você não consegue ver os sinais que ela está dando, para se fazer perceber. Aí o Lewis brinca, né? Ele fala, se o mundo tivesse um só habitante, tudo bem. O mundo, né, poderia a cada instante se conformar aos desejos do habitante. E tá tudo bem, e teria harmonia. Agora, no mundo onde todos pudessem alterar, né, a estrutura íntima da matéria, esse mundo seria um completo caos. E eu não ia conseguir identificar as outras pessoas ali, porque a hora que ela fosse mudar, eu mudaria. Sem contar também que pode haver uma certa contradição em algum momento. Porque vamos supor que em um certo momento eu quero fazer com que o quadro esteja mais à direita, a pessoa quer que aquele quadro esteja mais à esquerda. Será que acontece? O quadro explode nessa tensão? Não faz sentido. Não existe harmonia. É um caos completo ou um absurdo completo. E aí, eu coloquei uma indicação aqui para ler um trechinho da página 39, que eu acho que vai bem nessa linha aqui. Ó. Se você fosse introduzido em um mundo que variasse dessa forma, a cada capricho meu, você se veria em grande medida incapaz de atuar nele, e perderia desse modo o exercício do seu livre-arbítrio. Tampouco está claro que você pudesse tornar sua presença evidente para mim. Né? Com toda a matéria por meio da qual você tentou sinalizar, estando ela já em meu controle, e por isso incapaz de ser manipulado por você. Então, num mundo desse jeito, as pessoas nem conseguem se reconhecer enquanto pessoas. Não dá para se falar em liberdade. Não dá para se falar nem em existência. Né? Bom, quais são as consequências lógicas disso? Pelo menos 3 agora. Consequência lógica 1. Para haver vidas livres é necessário que haja um ambiente rígido, fixo e constante, externo ao indivíduo. Externo ao indivíduo. Consequência lógica 2. Nem todos os estados da matéria serão igualmente conformes às vontades de determinadas almas. Pode acontecer de uma alma querer que o estado da matéria seja de um jeito e ele seja de outro. E será só por coincidência que aquilo que ela deseja reflita a realidade. Porque essa estabilidade da matéria e as condições que Deus criou das leis da natureza da matéria não foi baseado na opinião das almas. Deus não perguntou assim, gente, vocês querem que o fogo seja quente? Não, ele criou. Agora, se uma pessoa quisesse que o fogo fosse quente, foi só por uma coincidência. Né? E que isso que torna impessoal esse ambiente externo e neutro. Né? Consequência lógica número 3. Nem todos os estados da matéria serão igualmente benéficos para todos os corpos. Né? Uma pessoa pode se queimar com fogo se chegar a tocar, e uma pessoa pode se aquecer com o mesmo fogo se tiver uma certa distância. Né? Então, o mesmo fogo às vezes pode agradar uma pessoa e desagradar a outra. Isso é próprio da própria condição de existência de pessoas livres no mesmo mundo.
né? Bom, e daqui a gente tem uma inferência interessante. O mal não decorre nem é causa de todo sofrimento. Então, nem todo sofrimento decorre de um mal e nem todo mal decorre de um sofrimento. Né? Não é porque você sofre que isso é um mal e, às vezes, se você pousar sua mão sobre o fogo, por exemplo, de um modo desatento, no fogão, você terá dor, mas que não decorre de maldade. Não foi uma intenção malvada que te levou a queimar. Então, esse sofrimento não veio em decorrência do mal. E esse sofrimento não causará o mal. Ao contrário, você vai, pelo trabalho do seu sistema nervoso, retirar sua mão de lá. É um bem. Essa é a inferência, né, do mal e do sofrimento. Outra consequência interessante. É improvável, para não dizer impossível, que a matéria do universo seja distribuída de tal modo que seja conveniente e aprazível a todos os membros da sociedade. Né? Porque como as pessoas são livres para manipularem esse meio externo neutro, é praticamente impossível que esse meio seja distribuído pelo mundo de maneira agradável a todas as pessoas. Porque às vezes uma queria que uma coisa fosse mais para cá, outra quer que outra mais para lá, e o meio é aquele. E aí depende de outras condições políticas e outras coisas para determinar para onde vai, qual vontade vai predominar. Mas o ponto é, não é por uma maldade do Criador que as coisas são distribuídas como elas são. Para o Criador permitir que se tivesse almas livres e conscientes, teve que admitir um pouco digamos assim, esses desvios de finalidade. Porque se ele neutraliza isso, ele neutraliza a própria liberdade. Né? Mas isso em si não é ruim. Porque, olha só, esse fato de que as coisas não estejam distribuídas de modo a agradar todo mundo a todo momento, abre espaço para a cortesia, a caridade, o respeito. Você abre mão, você quer assim? Não, beleza, pode fazer. E aparece a questão do mérito e da virtude. Né? Da mesma maneira, essa condição também abre espaço para o mal. Né? Para atos de desrespeito, de mentiras, de traições. E o que acontece? Se as almas passarem, então, para o lado da hostilidade, elas podem explorar a natureza fixa da matéria a fim de ferirem umas às outras. Então, se as almas passam para o lado da hostilidade, elas podem explorar essa natureza fixa da matéria, natureza aqui como essência, para fazer o mal, né? Para ferirem umas às outras. Aí eu vou chegar aqui e ler mais um trechinho para vocês. A natureza permanente da madeira, que nos possibilita usá-la como timão de arado, também nos faculta usá-la para bater na cabeça de nosso próximo. Então, a própria natureza rígida que Deus criou para que fosse possível existir pessoas livres, ela pode ser explorada para o mal. Né? Um pedaço de pau que a gente usa para erguer uma casa, uma choupana, a gente pode usar para bater numa outra pessoa. Né? E aqui que vem uma outra pergunta, que talvez seja a pergunta mais importante dessa parte, que é a seguinte pergunta. E, já está claro para todo mundo até aqui, e se Deus corrigisse
as consequências dos abusos do livre-arbítrio. Então, veja bem. Essa pessoa não está pedindo para Deus destruir o livre-arbítrio. Ele está pedindo só para que Deus corrigisse as consequências dos abusos do livre-arbítrio. Deixa as pessoas com livre-arbítrio. Se quando ela fizer o mal, o Deus for lá e reparar, perfeito. Faz sentido essa pergunta? É uma pergunta muito boa. Mas olha o tanto que ela gera problemas de ordem lógica e de ordem material mesmo. O timão do arado de madeira teria que se tornar macio se fosse usado como arma. O que eu quero que vocês comecem a pensar aqui eu vou colocar uma palavra-chave aqui para nortear o raciocínio. A palavra é instabilidade. E não é instabilidade social, instabilidade intrínseca, a própria natureza de vida em sociedade. Olha só. O ar se recusaria a vibrar para transportar insultos e mentiras. Olha só. A alma podia escolher entre falar a verdade ou falar mentiras. Ela, usando o livre-arbítrio, poderia escolher mentir. Na hora que ela escolhesse mentir, Deus ia lá e travava o ar. O ar não vibrava quando as cordas vocais dessa pessoa vibrassem para propagar uma mentira. E se a gente pegar esse princípio e levar até o infinito, até o seu limite, até a matéria cerebral que forma os pensamentos deixariam de trabalhar caso a gente fosse ter algum pensamento maldoso. E qual que é a consequência engraçada e, ao mesmo tempo, bizarra disso? É que o ar em volta de uma pessoa perversa, toda a matéria, na verdade, não só o ar, mas toda a matéria em volta de uma pessoa perversa estaria propensa a sofrer alterações imprevisíveis. Imagina você andando na rua e você visse uma pessoa andando e tudo mudando em volta dela, a todo momento, por conta de Deus estar tentando, de todas as maneiras, inibir as consequências do abuso de livre-arbítrio. O cara escolheu o mal, Deus vai lá e tchá, corta. Imagina que loucura seria. E mesmo se Deus matasse os pensamentos já na origem, onde estaria a liberdade? Onde estaria o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio tem a ver com essa capacidade de errar. Se eu não posso errar, eu não sou livre. Se eu só posso acertar, olha, se a gente fosse pensar de maneira bem simples um problema de escolha, você tem pelo menos duas alternativas, né? Vamos supor que uma você acerta e na outra está o errado. Na outra você erra, aqui está você. Se Deus vai lá e tira essa sua possibilidade de errar, você só pode acertar. Tá aqui. Você não é livre. E quando você tira a liberdade, você já não está falando de ser humano. Não está falando de inteligência. Você não está falando de mérito. Você não está falando de virtude. Porque, por exemplo, a virtude e o mérito nasce justamente de quando você acerta podendo errar. Quando o erro é, por exemplo, mais saboroso, mais prazeroso. E o acerto é mais doloroso, mais amargo. Agora, se as pessoas não têm essas escolhas, elas só podem acertar. Você matou a própria vida. Né? Bom, então, para concluir, eu vou ler mais um pequeno trechinho aqui da página 41, que alguém poderia pensar assim, mas e os milagres? Os milagres não é justamente mudar um pouco a natureza das coisas? Sim, sim. Que Deus possa modificar, e de fato, por vezes, modifique o comportamento da matéria e realize o que chamamos milagres, faz parte da fé cristã. Mas a própria concepção de um mundo comum e, portanto, estável, requer que essas ocasiões sejam extremamente raras. Né? Então, é isso.
Se você excluir a possibilidade de sofrimento, que seriam as consequências de uma alma que escolhe, através do livre-arbítrio, o mal, que é dado pela ordem da natureza, a estabilidade da sua essência e pela existência do livre-arbítrio, você exclui a própria vida. Bom, é isso. Reflitam, espero que tenham gostado e em breve eu vou gravar mais uma aula sobre o capítulo 3 do livro, onde ele fala sobre a bondade divina. Aqui a gente falou sobre a potência e a gente vai falar sobre a conveniência. Um grande abraço.